didático, você tem uma preocupação didática? Tem. Essa é um pouco a ideia. A ideia é você... Esse livro, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de economia pode ler, mas ele busca também mostrar algumas verdades que pouco se fala, entendeu? Por exemplo, um texto que eu gosto muito, porque é uma história verdadeira, é o texto de Engels. Havia uma aluna minha, uma universitária, e que Engels dizia que a subordinação da mulher vinha por da propriedade privada dos meios de produção. Mas quando ela ia ler o livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade, ela tinha dificuldade. Você estabelece a questão da herança. O matriarcado dá lugar ao patriarcado. O matriarcado dá lugar ao patriarcado. Porque antes era o homem que era o detentor dos bens, era o homem que era o detentor, vamos chamar assim, da riqueza. Então, se a descendência é materna, e aí não há subordinação da mulher, não é bem matriarcado, mas não há subordinação da mulher, se a descendência é materna, você não tem como deixar para seu filho. Lógico. Então se estabelece o casamento monogâmico. A partir daí eles entendem. E a estudante pergunta, mas a família, é muito divertido. Mas e a família, né? E aí no final propõe uma revolução poliândrica. Mas é um pouco essa a ideia. E o parentesco etimológico entre as palavras economia e ecologia? Você também cita numa crônica. Isso é uma coisa que me é muito grata também, pelo seguinte, porque a economia, é interessante colocar isso, os gregos não davam muita importância à economia, porque os gregos achavam que a economia era a ciência da casa. Mas, na verdade, a economia é a ciência do país, de um povo. Eu digo sempre que o homem não conseguiu resolver aquilo que a gente chama o problema permanente da raça humana, que é a sobrevivência. Então, em função disso, essa sobrevivência hoje não passa apenas pela alimentação, ela passa também pela preservação do meio ambiente. E nesse sentido, a economia é uma ciência irmã da ecologia, no sentido de que você precisa administrar... Só se for Caim e Abel. Desculpe. Não, mas não resisti, porque elas são irmãs. São irmãs, né? Mas vivem brigando, é como você disse. Por que vivem brigando? Esse aqui é o gancho excelente. Vivem brigando porque a economia nunca aceitou colocar a variável meio ambiente como variável. Vou te dar um exemplo. Marx. Que eu acho que os bens livres, por exemplo, eu acho que você tem que rever esse processo econômico mundial, rever essa forma do homem se situar tão competitivamente. Então, esse livro ele é um pouco otimista nesse sentido. Ele acha que é possível essa revisão. Que é possível o homem se posicionar, a humanidade se posicionar um pouco diferente. É claro que é um componente utópico, mas todos nós somos um pouco utópicos. Não, porque a economia, a lógica econômica, na verdade, não é lógica, né? Porque a gente que sustenta ser possível crescer para sempre num mundo em que os recursos são finitos. Seja de esquerda ou de direita, a economia parte dessa lógica. Né? Sem dúvida. E não é lógico. Não é lógico. Não é lógico porque, inclusive, crescer com a quantidade de consumo de recursos naturais é praticamente impossível. Você não tem condições de... Por exemplo, se por um passe de mágica todos os habitantes do globo tivessem o nível de vida que tem o americano médio, os recursos naturais não aguentariam.
Então é impossível você disseminar por todo o planeta o nível médio de vida da América. Ou esse modelo de civilização americano. Ou esse modelo de civilização. Então, nós temos que repensar o modelo, repensar no sentido de que o próprio Keynes previa que esse modelo